Portanto, nós queremos olhar o texto inteiro, porque nós sempre, desvirtuamos a verdade quando nos concentramos em textos isolados. Então, no geral, o que Paulo está dizendo é o seguinte: cale a boca dos falsos profetas. Cale a boca daqueles que ensinam um falso evangelho aí em Creta. Era lá, na igreja, na jovem igreja em Creta, que Tito foi colocado como pastor, como líder. E o texto está dizendo: essas pessoas devem ser amordaçadas. A pessoa, que estava conversando com essa pessoa que me fez a pergunta, essas pessoas que estavam usando esse texto para justificar seu mundanismo, é uma dessas pessoas que o texto diz que deviam ser caladas, por falsificar o evangelho, amordaçadas. Paulo está dizendo, elas devem ser impedidas de falar, elas devem ser proibidas de falar. Aí, Tito, e essa é a sua responsabilidade como pastor. Então esse pastor jovem, na ilha de Creta, precisava colocar ordem, e ao fazer isso ele precisava calar certos homens, que estavam ensinando doutrinas, que afastavam as pessoas da pureza do evangelho. Isso não é diferente na primeira carta de Paulo a Timóteo, que era outro jovem pastor em outra cidade, em Éfeso, em vez de Creta. Paulo diz assim em 1 Timóteo 1, no versículo 3: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Essa é a preocupação central sempre de Paulo. Nem se deem a fábulas, você vê as mesmas palavras que ele usou com o título, ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, ou seja, de um coração não dividido, de que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Outra vez Paulo disse a Timóteo, assim: se você estiver indo para fazer o trabalho em Éfeso, na cidade de Éfeso, você deve fortalecer aquela igreja, impedindo os homens que ensinam falsas doutrinas. Ou seja, uma das incumbências da liderança espiritual é silenciar as pessoas que não devem falar. É o que Paulo diz em Tito 1,9, nesse texto, que antecedeu o versículo 10 a 16, que nós lemos. Ele diz, olha, ensine a sã doutrina e refute os que se opõem a ela. Essas duas coisas devem andar juntas. Ensine a verdade e refute os que ensinam coisas que deturpam a verdade de Deus. Francamente, isso é completamente relevante para os nossos dias. O que as pessoas estavam fazendo com o texto, que diz, nesse contexto do apóstolo Paulo, que tudo é puro para os que são puros, é exatamente perverter. Paulo está dando exatamente esse conselho a Tito. Olha, você e os líderes aí em Creta devem ensinar a verdade e refutar o erro, refutar os que estão ensinando algo que leva as pessoas para longe da verdade de Deus. Cale a boca deles, silencie eles. Paulo está ordenando a Tito, aí na igreja em Creta, você deve calar todas as bocas que propagam mentiras, que destrói aquilo que Deus está fazendo no coração das pessoas.